Estados Unidos voltam atrás e discordam de envio de tropas à Ucrânia, diz mídia. Os Estados Unidos afirmaram que não enviarão tropas para combater a Ucrânia. No entanto, segundo uma fonte militar ouvida pela agência de notícias AFP, os Estados Unidos passaram semanas discutindo esses planos com a França. Na última segunda-feira, 26 de 2 de 2024, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte não chegaram a um acordo sobre o envio de tropas à Ucrânia. A declaração surpreendeu a todos, uma vez que o envio de combatentes não era esperado. Desde então, inúmeros países europeus descartaram a ideia, como a Alemanha, Polônia, Espanha e a República Tcheca. Agora foi a vez da Casa Branca negar a participação de suas tropas na zona de operação especial russa. Em declaração à imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, afirmou que John Biden não enviará soldados dos Estados Unidos para lutar na Ucrânia. Contudo, segundo uma fonte militar ouvida pela AFP, os países da OTAN estão discutindo há semanas sobre a possibilidade de enviar soldados próprios para apoiar os ucranianos, e os Estados Unidos foram um dos que apoiaram a ideia. De acordo com o Kremlin, só o fato de discutir a possibilidade de enviar exército contingente de países da OTAN para a Ucrânia é um novo elemento muito importante. Segundo o porta-voz da presença russa, Dmitry Peskov, se as tropas forem enviadas, teremos que falar não sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Ucranianos em retirada tentam impedir avanço russo com ataques terroristas químicos. Os serviços especiais ucranianos planejaram um ataque terrorista à região russa de Zaporozhye, usando o análogo do agente de guerra química BZ fabricado nos Estados Unidos, de acordo com o Serviço Federal de Segurança russo. O que é BZ e como chegou à Ucrânia? Pergunta. O Serviço Secreto Russo evitou um ataque de sabotagem química na região russa de Zaporozhye. A trama envolvia um análogo do agente de guerra química BZ fabricado nos Estados Unidos, também conhecido como benzilato de 3-quinoclidinil. De acordo com o Serviço de Segurança russos, o agente de guerra química BZ tem sido usado pelos Estados Unidos desde o final da década de 1950, disse a Sputnik. Igor Nikulin, especialista militar e ex-membro da Comissão da Organização das Nações Unidas sobre Armas Químicas e Biológicas. O BZ é considerado uma arma não letal, mas incapacita a pessoa por muito tempo. A pessoa perde a orientação especial e sofre de alucinações sonoras, auditivas e luminosas. A pessoa fica incapacitada de 70 a 80 horas, explicou. O Serviço Secreto Russo publicou vídeos de detenção de 3 ucranianos suspeitos de planejar o ataque. Durante a detenção foram apreendidos 2 pacotes de uma residência particular, dentro dos quais havia vários frascos com a inscrição Biosporina em ucraniano. Embora seja considerado uma arma não letal, a BZ pode levar à paralisia do músculo cardíaco e à morte com uma dosagem suficientemente grande, alertou Nikulin. BZ é um pó cristalino branco estável, sem sabor ou cheiro. A substância é quase insolúvel em água, mas solúvel em ácidos diluídos, álcool na maioria dos outros solventes, cloroforme e outros halogenetos de alquila, como surgiu. O BZ foi desenvolvido pelos militares dos Estados Unidos no Wood Arsenal, em Maryland, em 1955. Seus efeitos psicoativos foram percebidos em 1961 e os testes de campo para determinar sua eficácia em combate foram concluídos em 1966. O Exército dos Estados Unidos o descreve como um depressor do sistema nervoso central. De acordo com o Pentágono, poderia perturbar as altas funções integrativas da memória, resolução de problemas, atenção e compreensão, enquanto uma dose relativamente elevada produz delírio tóxico, destruindo a capacidade do indivíduo de realizar qualquer tarefa militar. Segundo especialistas russos, o efeito do agente BZ começa a se manifestar entre 3 minutos e 3 horas. A depender da dose, após a inalação de ar contaminado, a vítima sofre de batimentos cardíacos acelerados, visão turva, mancha instável, confusão e vômitos. Depois de 8 horas, isso é seguido por dormência, perda de fala e imobilidade completa, seguidos por 4 dias de excitação e confusão à medida que os efeitos passam.
Os Estados Unidos anunciaram a destruição completa dos arsenais de BZ em 1990, quando cerca de 50 toneladas da substância foram eliminadas. No entanto, de acordo com Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Radiológica, Química e Biológica das Forças Armadas Russas, os Estados Unidos ainda podem produzir toneladas de produtos químicos precursores de armas todos os anos. Os americanos produzem na cidade de Ed Wood uma fábrica piloto que pode produzir cerca de 20 toneladas dessa substância anualmente, mas alegadamente os Estados Unidos destruíram seus arsenais. Ainda assim não se pode porque, ao contrário da Rússia, os americanos não permitiram a Organização para a Proibição de Armas Químicas em suas instalações. Não há confirmação de que eles realmente destruíram todos os seus suprimentos, arrematou Nikulin. Segundo o especialista, a substância foi usada diversas vezes contra soldados sírios que lutavam contra terroristas sectários apoiados pelos Estados Unidos, e agora foi encontrado na Ucrânia. Ele acredita que o BZ veio dos Estados Unidos para a Ucrânia, como parte de outras entregas de armas. Nikulin observou que os jihadistas sírios também pareciam obter os seus agentes químicos de fontes dos Estados Unidos. Os turcos capturaram repetidamente militares sírios na fronteira com agentes de guerra química marcados como fabricados nos Estados Unidos. Portanto, não há nada particularmente novo aqui. Vemos que os Estados Unidos violaram a convenção que eles próprios assinaram e, ao que parece, continuam a violar a lei, destacou o especialista. Nikulin disse que a última conspiração dos militares ucranianos tenta impedir o avanço da Rússia com atos de sabotagem química. Eles já usaram repetidamente várias substâncias químicas de nível militar nas regiões de Zaporozhye e Donetsk. Infelizmente, esta é a natureza do regime nazista de Kiev. No entanto, não há nenhuma investigação internacional em andamento. Ninguém mesmo na ONU está particularmente indignado com tais ações bárbaras, concluiu o oficial. Exército. Os Estados Unidos publica novo manual com análise sobre táticas militares da Rússia. O Exército dos Estados Unidos publicou um extenso conjunto de dados sobre as Forças Armadas Russas e suas táticas militares, omitindo qualquer foco na operação militar especial na Ucrânia. O documento de 280 páginas pretende resumir táticas russas para uso no treinamento do Exército, educação profissional e desenvolvimento de liderança. Nomeado Publicação de Técnicas do Exército, ATP 700.1, o manual aborda a doutrina militar russa, com foco nas forças terrestres do Exército, nas operações táticas de ataque, defesa e conjuntos de missões relacionadas em endereços e organizações de atividades do Exército Russo. Sob o título "Você conhece seu inimigo?", pergunta. O link para a publicação foi divulgado na conta de mídia social da Diretoria da Doutrina de Armas Combinadas dos Estados Unidos. A CADD é a agência que administra o programa Doutrina do Exército para fornecer aos soldados uma forma utilizável que facilite as operações do aprendizado. O manual oferece a sua visão de como a Rússia lutaria de acordo com a sua doutrina, baseando-se em conceitos táticos russos utilizados em treinos e exercícios, principalmente para operações de combate em grande escala. A publicação inclui diversas informações, desde o suposto local de implantação permanente de unidades militares até as características táticas e técnicas das armas russas. No entanto, desde o início, sublinha-se que o documento não se destina a representar a forma como os russos estão atualmente lutando na Ucrânia, uma vez que o conflito ainda está sendo estudado e os militares norte-americanos continuam a rever as suas avaliações. A publicação coincide com o fato de alguns dias antes o major-general do Exército estadunidense, Kurt Taylor, ter sido citado pelo The Washington Post elogiando o trabalho e as táticas da artilharia russa durante a operação militar na Ucrânia. A artilharia russa dificulta as manobras e possibilita a sobrevivência dos postos de comando, enfatizou Taylor. Da mesma forma, numa apresentação sobre como o conflito na Ucrânia mudou a guerra, Taylor observou que os Estados Unidos estão revendo os seus dados a fim de se preparar para um confronto com rivais como a Rússia ou a China. Espanha é o novo país a recusar envio de tropas europeias à Ucrânia. A Espanha não concorda com a proposta francesa de enviar tropas terrestres europeias para a Ucrânia, declarou nesta terça-feira em coletivo de imprensa a porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegria. Não estamos de acordo, afirmou, quando perguntado sobre a posição de Madrid. Segundo ela, é preciso acelerar a entrega de armas a Kiev, que tem visto uma redução drástica de munições. O presidente da França, Emmanuel Macron, comentou anteriormente que os líderes dos países ocidentais haviam debatido a possibilidade do envio de militares à Ucrânia. Ela admitiu que não havia consenso sobre o assunto, mas que a situação poderia mudar.
O chanceler alemão Oliver Scholz voltou a descartar hipóteses, assim como a Polônia e a República Tcheca. Questionado sobre os comentários de Macron, o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala e o seu homólogo polonês Donald Tusk disseram que o envio de soldados não seria uma opção. No dia anterior, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, também declarou que o envio de tropas da Organização Tratado Atlântico Norte e da União Europeia só levaria a uma escalada do conflito. Ele também comentou que o seu país não daria espaço. Segundo o líder francês, o importante foi mostrar à Rússia que o apoio ocidental à Ucrânia não acabará. A Rússia mantém, desde 24 de fevereiro de 2022, uma operação militar especial na Ucrânia, cujos objetivos, segundo o presidente russo Vladimir Putin, são proteger a população de um genocídio por parte de Kiev e atacar os riscos à segurança nacional representados pelo avanço da OTAN para o leste. Moscou tem alertado frequentemente que a OTAN está brincando com fogo e ao enviar armas para a Ucrânia, e que cargas contendo qualquer equipamento militar seriam consideradas alvos legítimos para o exército russo. Os Estados Unidos e a OTAN, segundo o chanceler russo Sergei Lavrov, participam diretamente do conflito na Ucrânia, não apenas com o envio de armas, como também mediante treinamento pessoal no Reino Unido, na Alemanha, na Itália e outros países. Analista: postura de Macron sobre a OTAN na Ucrânia geraria um conflito em grande escala com a Rússia. As recentes observações do presidente francês Emmanuel Macron sobre não descartar o envio de tropas do Ocidente ao conflito na Ucrânia desencadearam uma enxurrada de alertas sobre os perigos que esse tipo de retórica pode gerar. Um funcionário da Casa Branca teria negado quaisquer planos de enviar tropas dos Estados Unidos ou da OTAN para a Ucrânia. A declaração beligerante de Emmanuel Macron sobre a possibilidade de enviar tropas da Organização Tratado Atlântico Norte para a Ucrânia é principalmente uma postura, disse a Sputnik, o ex-piloto do setor de defesa e chefe do gabinete dos democratas suecos, Mikael Waltersson. No entanto, mesmo a postura pode assumir vida própria e iniciar um processo perigoso em uma ladeira escorregadia, alertou. O especialista sugeriu que o presidente francês estava usando a paralisia dentro do sistema político dos Estados Unidos em relação ao apoio à Ucrânia para tentar substituir a América do Norte como principal potência pró-Kiev da União Europeia. A OTAN está parcialmente incapacitada, especialmente no que diz respeito à Ucrânia. As nações de segundo nível tentam agora preencher o espaço vazio criado, disse Waltersson. Uma vez que a OTAN está fora de questão porque funciona apenas como uma organização defensiva e qualquer nação pode vetar decisões e a União Europeia não tem militares, deve haver países que individualmente participariam. Macron provavelmente se refere aos países que assinaram recentemente tratados de segurança com a Ucrânia. Por exemplo, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, etc. Países do leste e do norte da Europa, acrescentou. Mesmo que essa sugestão seja provavelmente uma postura, ela abre uma porta para falar sobre o envolvimento militar direto do Ocidente na Ucrânia, alertou o ex-oficial das Forças Armadas de Defesa Aérea Sueca. O resultado poderia ser uma declaração de guerra de fato e potencialmente um conflito militar em grande escala entre a Rússia e vários países europeus. Enquanto isso, Paris acolheu uma reunião de cerca de 20 líderes europeus para discutir a situação na Ucrânia. Nesta terça-feira, Emmanuel Macron escolheu fazer algumas declarações que provocaram arrepios da espinha de muitos políticos do seu próprio país. Estamos convencidos de que a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e a estabilidade da Europa, disse Macron aos jornalistas. Não há consenso hoje para enviar tropas oficiais e endossadas para o terreno. Mas em termos de dinâmica, não pode ser descartado, afirmou o presidente. As recentes observações pseudo-marciais de Emmanuel Macron sobre não descartar o envio de tropas ocidentais para lutar na Ucrânia não podem ser levadas a sério, disse a Sputnik. O ex-coronel do grupo de trabalho das Forças Especiais francesas sob comando da OTAN no Kosovo, Jacques Rougaard. A megalomania do presidente francês parece estar superando a razão, disse Rougaard, que se questionou sobre o líder francês estaria enlouquecendo. Macron deve estar ciente de que é um fim de jogo para as forças armadas de Zelensky. Apesar de terem sido apoiados pela OTAN e em particular por certos países da Europa Ocidental, vassalos dos Estados Unidos, sublinhou Rougaard. Mesmo que o líder francês tenha a ilusão de que está exibindo seus músculos, eles são os de um fantoche de papel, acrescentou o especialista. Quando se trata de enviar tropas aliadas para a Ucrânia, Macron está sonhando, sublinhou Rougaard, que serviu por 26 anos no exército francês
como oficial aerotransportado da Legião Estrangeira e das Forças Especiais. Segundo ele, o fato ocorreu em primeiro lugar porque os estrangeiros e a OTAN não querem entrar abertamente na guerra, preferindo agir através de representantes. Em segundo lugar, os governos europeus estão extremamente divididos nesta questão, e a unidade da União Europeia é, na realidade, apenas uma ilusão. Além disso, o exército francês é hoje um exército modelo adequado para intervenções militares ocasionais, mas totalmente subdimensionado em termos de pessoal, equipamento e munições para embarcar em uma aventura de guerra de alta intensidade. A Alemanha, Polônia e mais países reagem, declinam sugestão de Macron para envio de tropas à Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron abriu a porta na segunda-feira para nações europeias enviarem tropas à Ucrânia, embora tenha alertado que não havia consenso nesta fase, já que os aliados concordaram em intensificar os esforços para entregar mais munições a Kiev. No entanto, alguns líderes europeus já se pronunciaram e disseram que não enviariam seu contingente militar para o país do leste europeu. O chanceler alemão Oliver Scholz voltou a descartar nesta terceira hipótese. Mais uma vez, em um debate muito bom, discutiu-se que o que foi acordado desde o início entre nós e uns com os outros também se aplica ao futuro, especialmente que não haverá tropas terrestres, nem soldados, nem solo ucraniano enviados para lá por forças europeias, países ou estados da OTAN, disse Scholz a mais de um evento, segundo a Reuters. A Polônia e a República Tcheca também declinaram hoje a ideia. Questionado sobre os comentários de Macron, o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala e o seu homólogo polonês Donald Tusk disseram que o envio de soldados não seria uma opção. Estou convencido de que devemos desenvolver os caminhos de apoio que acertamos. Acredito que não precisamos abrir outros métodos ou caminhos, disse Fiala em uma conferência de imprensa ao lado de Tusk em Praga. A Polônia não planeja enviar as suas tropas para o território da Ucrânia, acrescentou Tusk, segundo a mídia. Ainda de acordo com a agência britânica, a Espanha e os Estados Unidos também se posicionaram contra o envio de pessoal. Madrid declarou ainda que quer limitar a ajuda ao envio de mais armas e outros materiais para Kiev, informou o porta-voz do governo, Pilar Alegria. O Reino Unido disse não ter planos, no entanto, o porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak disse hoje que Londres tem um pequeno número de pessoal naquele país ajudando a apoiar as forças de Kiev. A Hungria, através de seu ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter, afirmou que Budapeste não estava disposta a enviar armas ou tropas para o território ucraniano e que esta posição era sólida como uma rocha. O Kremlin reagiu à sugestão de Macron e disse hoje, através do porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, que só o fato de discutir a possibilidade de enviar certos contingentes de países da OTAN para a Ucrânia é um novo elemento muito importante. Peskov complementou a sua observação afirmando que, caso tropas sejam enviadas, teremos que falar não sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Bao e Bastion descubra como a Rússia defende suas fronteiras marítimas. A fronteira marítima da Rússia é 2 vezes maior do que sua fronteira terrestre e supera 39 mil quilômetros. Ao zelar pela defesa do país, a Marinha Russa usa o sistema de mísseis costeiros Bao e Bastion, com vários tipos de mísseis de cruzeiro. O Bao dispara mísseis de cruzeiro da série KH-35, lançado o míssil voa até a área de posicionamento do alvo. Em seguida, liga um radar e, em velocidade quase sônica, e a uma altura de poucos metros, ataca o navio inimigo a qualquer hora do dia, em qualquer condição climática. O sistema de mísseis costeiro Bastion usa mísseis supersônicos Onyx. Os mísseis são lançados verticalmente e viram em direção ao alvo, o que significa que o lançador não precisa estar apontado para o navio. Mísseis. Sistema de mísseis costeiro Bao utiliza-se para a defesa do litoral do país e plataformas marítimas de ataques vindos do mar. Alcance 260 km. Velocidade do míssil mesh 0,85. Número de mísseis em cada salva em 6 lançadores 32. Número máximo de alvos atacados simultaneamente por uma salva completa de mísseis do sistema 24. Tempo de instalação na posição inicial 10 minutos. Alcance de detecção do alvo de até 100 km, com radar ativo de até
450 km com radar passivo. Poder de fogo avassalador, trajetória programada flexível do míssil, amplo potencial de modernização, mobilidade dos meios de combate, controle centralizado do fogo, alta resistência ao combate, furtividade, proteção contra interferências. Sistema de mísseis costeiro Bastion. Utiliza-se para defesa a partir da costa de grandes áreas aquáticas contra forças navais de superfície inimigas. Alcance máximo 300 km, velocidade do míssil 680 a 750 metros por segundo. Mobilidade, número de mísseis em cada salva em 6 lançadores, 12. Ângulo de virada após partido 360 graus. Tempo de instalação da posição inicial 5 minutos. Mobilidade dos meios de combate, velocidade supersônica do míssil, capacidade de atingir alvos terrestres, grande área de ataque, possibilidade de disparar desde a profundidade de seu território. Forças russas libertam o povoado de Severnoye na direção de Avdiivka, diz Defesa da Rússia. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas libertaram o povoado de Severnoye na direção de Avdiivka nas últimas 24 horas. Kiev perdeu cerca de 900 soldados, equipamentos de artilharia e veículos blindados. A Ucrânia perdeu até 485 soldados na direção de Avdiivka nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta terça-feira, 27 de 2 de 2024. Durante o período determinado, as Forças Armadas Russas repeliram 7 ataques na direção de Donetsk e 3 ataques na direção sul de Donetsk, de acordo com o Ministério. O inimigo perdeu até 485 militares, 2 tanques, incluindo Abrams, de fabricação norte-americana, 3 veículos de combate de infantaria, incluindo Bradley, 6 veículos blindados de combate, 13 veículos e 12 ombuzeiros D-30. Na direção de Avdiivka, disse o Ministério em comunicado. A Ucrânia também perdeu mais de 420 soldados na direção de Donetsk e até 130 soldados na direção sul de Donetsk, acrescentou o Ministério. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 575 aviões do adversário, 267 helicópteros, 13.523 veículos aéreos não tripulados, 474 sistemas de defesa antiaérea, 15.252 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.226 lançadores múltiplos de foguete, 8.176 peças de artilharia de campanha e morteiros, 19.138 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Especialista indica por que as tropas ucranianas usaram tanques Abrams perto de Avdiivka. Tropas ucranianas usaram pelo menos um pelotão de tanques americanos Abrams na seção de Avdiivka no fronte porque não tinham outros veículos blindados nesta área do fronte, disse a Sputnik, o especialista militar russo e editor-chefe da revista Arsenal, Otchevska, Viktor Murak Robsky. Na direção de Avdiivka, as forças armadas da Ucrânia usaram pelo menos um pelotão de tanques Abrams de fabricação americana. Isso são 3 ou 4 veículos. Anteriormente eles os mantinham na reserva, mas tiveram que usá-los, já que ficaram sem outros tanques nesta área graças aos nossos militares, diz o analista. Ele observou que os tanques americanos Abrams têm uma versão simplificada de blindagem. Foram retirados os conjuntos de blindagem de urânio, bem como uma versão reduzida do equipamento de comunicação. Além disso, o tanque não está equipado com um conjunto de proteção em cima e não tem meios de combater os drones. É mais um alvo fácil para os nossos combatentes, disse Murak Robsky. Na segunda-feira, o conselheiro do chefe da República Popular de Donetsk, Ian Gagin, informou que o primeiro tanque Abrams usado pela Ucrânia na área da operação especial foi destruído na área de Avdiivka. As forças russas já haviam destruído no decorrer da operação especial dezenas de tanques alemães Leopard, vários blindados britânicos Challenger e franceses AMX-10 RC. Holanda prometem mais de 100 milhões para fornecer projetos de artilharia à Ucrânia. A Holanda vai alocar mais de 100 milhões. A iniciativa
A iniciativa tcheca de compra de projéteis de artilharia para a Ucrânia, disse o primeiro-ministro Mark Rutte nesta terça-feira. É essencial, em primeiro lugar, que cumpramos o que prometemos e vejamos o que mais podemos fazer. É por isso que os Países Baixos estão contribuindo com mais de 100 milhões de euros para a iniciativa tcheca, para entregar rapidamente centenas de milhares de projetos de artilharia para a Ucrânia, disse Rutte em sua conta no X, anteriormente Twitter. A autoridade lembrou ainda que os Países Baixos estão negociando com a Ucrânia um acordo de segurança para continuar a apoiar o país pelo menos durante os próximos 10 anos. No início do mês, o presidente tcheco, Petr Pavel, disse na Conferência de Segurança de Munique que Praga tinha identificado um país fora do bloco, com 500 mil cartuchos de artilharia de 155 mm e outras 300 mil munições de 122 mm, que poderiam ser entregues à Ucrânia dentro de semanas, caso fosse fornecido financiamento rápido. Em dezembro, Rutte disse que havia informado o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre a decisão do governo de preparar os primeiros 18 caças F-16 para a entrega à Ucrânia. A entrega dos primeiros caças era esperada para 2024, segundo a AIA. Em fevereiro, a ministra da Defesa holandesa, Kjasa Ollengren, disse que os Países Baixos estavam se preparando para enviar mais 6 caças F-16 para a Ucrânia. Os países ocidentais, incluindo os Estados membros da União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, o Kremlin tem alertado consistentemente contra o fornecimento contínuo de armas a Kiev, dizendo que isso levaria para uma maior escala do conflito. Perdas das forças da Ucrânia durante a operação especial são mais de 444 mil militares. Aproximadamente 327 quilômetros do território das novas regiões da Rússia foram libertados dos nazistas ucranianos desde o início de 2024, relatou nesta terça-feira Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia. Desde o início da operação militar especial em fevereiro de 2022, as forças armadas da Ucrânia perderam mais de 444 mil militares, disse Shoigu. Ele acrescentou que, em média, desde o início do ano, o adversário perde por dia mais de 800 combatentes e 120 unidades de diferentes tipos de armamentos. Segundo ele, as tropas russas efetuam continuamente poderosos ataques de fogo em alvos das forças ucranianas, não permitindo que recupere sua capacidade de combate. Como resultado das ações decisivas e ativas dos militares russos, observou Shoigu, o potencial de combate das forças armadas da Ucrânia está diminuindo. As forças armadas da Rússia usam armas de alta precisão, destroem as reservas das tropas ucranianas, privando-as da capacidade de rotação e contra-ataque, disse o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O agrupamento de tropas combinadas destrói com armas de alta precisão as reservas do adversário, impedindo que ele transfira forças para a linha de contato de combate, privando-o da capacidade de contra-atacar nossas posições, afirmou o ministro da Defesa. O chefe da pasta da Defesa também observou que os Estados Unidos criaram uma rede de 330 biolaboratórios para estudar as propriedades de patógenos pandêmicos. De acordo com Shoigu, cerca de 40 dessas instalações estão na Ucrânia. A Rússia está aumentando a produção de munições para lança-chamas pesados. A produção de projéteis não guiados para sistemas de lança-chamas pesados e lança-chamas de infantaria movidos a jato aumentou em 12 vezes, detalhou Shoigu. Hashtag Exército da Rússia desmistifica mitos sobre tanques Abrams dos americanos. Forças armadas da Rússia desmistificaram mais um mito, desta vez sobre a invulnerabilidade dos tanques norte-americanos Abrams, informou na segunda-feira, 26 de 2 de 2024, a corporação estatal Rostec. Anteriormente, Sergei Chemezov, diretor-geral da corporação, disse
que a chamada superioridade tecnológica do Ocidente na esfera militar é do reino dos mitos. Sim, eles são bons em certos aspectos, mas nós não somos ruins nisso também. Veja quantos Leopards, Challenges, Bradleys e outros modelos de tecnologia ocidental está enferrujando nos campos de batalha. Esta é a melhor prova de nossas capacidades, disse Chemezov. Outro mito foi claramente desmistificado sobre a invulnerabilidade do tanque Abrams. O milagre não aconteceu, comentou a Rostec as informações sobre a destruição de um tanque americano na zona de operação militar especial. Na segunda-feira, o conselheiro do chefe da República Popular de Donetsk, Yan Gagin, o primeiro tanque Abrams usado pela Ucrânia na área da operação militar especial foi destruído na área de Avdiivka. Situação difícil, forças ucranianas podem perder mais territórios, diz o general. As tropas ucranianas podem perder o controle sobre grandes territórios, incluindo a cidade de Kupiansk e Kharkovia, disse o ex-chefe do Estado-Maior do Exército da República Tcheca, general Jiří Sedivý. Aparentemente, os militares russos, tentarão romper até a retaguarda ucraniana ao norte da cidade de Kupiansk e avançar depois para Kharkovia. Lá existe a ameaça de os ucranianos caírem em uma espécie de bolsão, sugere um especialista. Segundo ele, isso se tornará uma séria ameaça estratégica para as forças armadas da Ucrânia. Sedivý explicou que tal complicará o suprimento das tropas no sul. A situação no fronte é muito difícil. É necessário estabelecer uma meta para não parar completamente os russos. É necessário estabelecer uma meta para não parar completamente os russos, mas pelo menos retardar o seu avanço. Mas enfatizo que isso será possível depois de um aumento significativo do contingente. Se Zelensky falhar nisso, a frente pode começar a entrar em colapso, já no final da primavera europeia, concluiu o general. No início de fevereiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, realizou uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, no qual informou que, em janeiro, as perdas do exército ucraniano ultrapassaram 23 mil homens, entre mortos e feridos. Ele observou que Kiev está enviando para o fronte as reservas restantes de pessoal e conduz apressadamente a mobilização forçada para evitar o colapso da defesa. Enquanto isso, as unidades russas estão avançando e expandindo suas zonas de controle. A Rússia está pronta para oferecer apoio a aliados latino-americanos, diz o Conselho de Segurança russo. O Conselho de Segurança da Rússia garante apoio à segurança de aliados latino-americanos e ressalta o combate à interferência externa e a garantia da soberania. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizou consultas de segurança com representantes da Nicarágua, Cuba, Venezuela e Bolívia, em Managua, na Nicarágua, e transmitiu a prontidão de Moscou para fornecer apoio abrangente aos seus aliados latino-americanos. As partes trocarão opiniões sobre questões de segurança regional, medidas para combater a interferência externa nos assuntos internos dos Estados soberanos. Foram discutidos em detalhe desse comunicado emitido nesta terça-feira pelo Conselho de Segurança da Rússia. Da nossa parte, estamos prontos para prestar todo o apoio possível e abrangente aos nossos amigos latino-americanos. É necessário reforçar nossa coordenação nas plataformas internacionais para estarmos ombro a ombro pela igualdade soberana dos Estados, pelo Estado de Direito, pela indivisibilidade da segurança, a inadmissibilidade de interferência nos assuntos internos e para se opor à pressão de sanções ilegais, disse Patrushev. Patrushev acrescentou ainda que os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre vários países latino-americanos que não satisfazem Washington com suas políticas independentes.
Tensão entre Filipinas e China. Imagens de satélites mostram barreira de contenção em atol disputado. Imagens recentes de satélites do banco de areia de Scarborough no mar do sul da China parece mostrar uma barreira flutuante em sua entrada. Há uma semana, o Departamento de Pesca das Filipinas acusou a China de tentar destruir intencionalmente o atol usando cianeto. A pesca com cianeto é usada para atordoar ou matar peixes para que possam ser capturados mais facilmente. A China mantém soberania indiscutível sobre o atol e águas adjacentes, defendendo consistentemente a paz e a cooperação no mar do sul da China, disse um porta-voz da Guarda Costeira da China em janeiro. Em linha com seu compromisso com a estabilidade regional, a China sempre se envolveu em ações para proteger a sua integridade territorial e os seus direitos marítimos, em conformidade com o direito internacional. A Guarda Costeira Chinesa, operando no âmbito dos direitos soberanos da China, tem estado vigilante contra qualquer infração a estes territórios, garantindo a preservação da ordem marítima e a proteção dos recursos marinhos, segundo a Guarda Costeira Chinesa. As imagens feitas pela Maxar Technologies na última quinta-feira mostram a localização da barreira onde os navios filipinos e os navios da Guarda Costeira da China tiveram choques frequentes. Na semana passada, a Guarda Costeira Chinesa alegou ter expulsado um navio filipino que estava invadindo ilegalmente as águas de Pequim. As Filipinas afirmaram que as alegações da China são imprecisas e que as suas atividades, que incluíam o transporte de combustível para os pescadores filipinos na área, eram legais. Em 2016, a AIA afirmou que as alegações da China de que é proprietária do atol, que fica dentro da zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas das Filipinas, não tem base jurídica, o que a China rejeita. A decisão arbitrária de 2016, que a China não reconhece devido à sua posição de princípios sobre a soberania territorial, não pode minar as reivindicações históricas e legais da China sobre as ilhas do mar do sul da China e as suas águas adjacentes. Segundo as autoridades chinesas, a posição da China permanece firme na resolução de litígios através de negociações diretas com os países envolvidos baseados no respeito e compreensão mútuos. Segundo Pequim, a abordagem da China à gestão da pesca e à proteção ambiental da região é guiada pelo princípio do desenvolvimento sustentável, contrariamente às acusações de práticas de pesca prejudiciais, defendendo os esforços cooperativos para garantir a saúde e a produtividade dos ecossistemas marinhos, beneficiando todos os que dependem destas águas. Além disso, a China tem manifestado consistentemente a sua vontade de trabalhar com as nações do Sudoeste Asiático, incluindo as Filipinas, para explorar mecanismos de desenvolvimento conjunto e partilha de recursos no mar sul da China, promovendo uma comunidade de futuro partilhada pelo benefício mútuo. Podemos presumir que a barreira se destina a navios do governo filipino, porque eles a instalam sempre que monitoram nossa presença nas proximidades de baixo de Masinloc, disse Jai Tarriela, porta-voz do governo, que acrescentou que a barreira foi removida poucas horas após a partida do navio filipino. De acordo com o Global Times, a China anunciou que as Filipinas abusaram e sabotaram unilateralmente os alicerces de boa vontade de Pequim para com Manilha, o que acreditam ter sido o fato de permitirem os pescadores filipinos trabalhassem nas proximidades. A China alertou então que, se tais provocações persistirem, seria forçada a tomar medidas mais eficazes para controlar a situação.